Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho proposto pela nossa igreja para este terceiro domingo da Páscoa. Esse texto se encontra lá em João, capítulo 21, versículo de 1 a 19, que diz assim: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Amado irmão, amada irmã, é um texto muito grande, mas ele contém gigantescas riquezas para que nós possamos juntos aprofundar agora. Nós estamos diante da última manifestação da ressurreição, do ressuscitado aos discípulos, e é tido pelos estudiosos como um texto posteriormente acrescentado ao Evangelho de João. Isso porque o Evangelho ele finalizaria com o capítulo anterior, capítulo 20. Tudo isso porque nós vemos uma mudança de vocabulários, uma mudança de teologia. Jesus aparece aqui junto aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades, que era o mar no qual Jesus tinha chamado muitos deles. Então a gente meio que sente como se esse texto ele trouxesse essa dinâmica do retorno ao primeiro amor, retorno ao chamado inicial, ou até mesmo a confirmação da vocação. E aí, juntando-se a esse fato, é interessante que aqui no texto aparecem 7 nomes: Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que são 2, e outros 2 discípulos de Jesus sem nome. 7 pessoas. 7, para os judeus, traz essa ideia de totalidade, né? E de universalidade. Esses discípulos representam todo o povo de Deus, todos aqueles que seguem a Deus, inclusive a mim e a você que está assistindo esse vídeo. Agora, amados irmãos e irmãs, nós temos o conteúdo da pesca, que é algo que aparece, né, recorrentemente dentro da Sagrada Escritura. Basta você poder lembrar, quando Jesus chama os discípulos, ele vai dizer: farei de vocês pescadores de homens. Essa pesca é uma simbologia daquilo que é a missão da igreja, né? Representa exatamente isso. E é interessante quando você olha aqui, que eles vão dizer, né?
eu vou pescar, também vamos contigo. Saem, mas não conseguem fazer nada à noite. Isso traz uma reflexão de que muitos de nós queremos às vezes evangelizar sem o auxílio de Deus. Queremos fazer do nosso jeito e a gente não vai pescar nada. Pare para refletir, se não tiver ação de Deus no nosso ministério, no nosso chamado, no nosso serviço, a pescaria não vai funcionar. A evangelização não vai funcionar. E aí eles estavam naquela noite, né? A noite sempre tem o simbolismo de que é a ausência de Deus. Quando amanhece, Jesus está de pé na margem, mas ninguém reconhece Jesus. É interessante, né? Dentro de uma ação cotidiana, Jesus está ali e ninguém reconhece. Traz uma reflexão para nós que é preciso reconhecer Cristo que está presente nas nossas atividades cotidianas. O Cristo que está presente no cotidiano nosso, no dia a dia, dentro dos nossos afazeres. O Cristo que aparece até mesmo no irmão que nós encontramos na rua que está passando fome. E aí é interessante que Jesus agora automaticamente diz assim, tendes algo para comer? Eles dizem que não. Jesus então manda lançar. Quando Cristo manda lançar, a coisa funciona. Quer dizer o quê? Quando Deus ele está agindo através de nós, a evangelização dá certo, a missão dá certo, o cargo de liderança que você tem dá certo e por aí vai. E aí quando eles lançam, não conseguem puxar para fora por causa da quantidade de peixes, né? E aí é interessante que o discípulo que Jesus amava é o primeiro a reconhecer quem é ele. Isso aqui nos traz essa conotação de que o amor é o primeiro a reconhecer o mestre. Tudo tem que ser feito nessa via do amor. Posteriormente a isso, Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, ele vestiu sua roupa, pois estava nu e atirou-se ao mar. A nudez de Pedro, que agora torna-se homem com vestimenta, traz uma alusão à conversão. E a questão de se lançar ao mar traz uma alusão ao batismo, ou seja, é preciso uma conversão de vida e é preciso esse mergulhar, né, esse batismo que nós precisamos fazer para, de fato, viver a vontade de Deus. E aí, o que acontece? Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com peixes, né? Só que o que acontece? Quando ele chega, Jesus já está assando peixes, né? Pedro sobe no barco, arrasta a rede e tinha lá 153 grandes peixes. E a rede não se rasga, né? Lá em Lucas, quando acontece a pesca milagrosa, se rasga. Agora não. Isso, inclusive, pode ser uma alusão dessa unidade da igreja, a igreja que se fortalece em torno do Cristo. Pode ser uma simbologia para a fé daquele povo que estava começando a ficar mais madura, né? E aí, amados irmãos, eu queria falar sobre esse número 153. Existem muitas ideias sobre esse número, né? Em primeiro lugar, é que o número 153, ele é a soma de 1 até 17. 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 17, né? Então, alguns usam essa ideia porque 17 é a mesma coisa que 10 mais 7, que são dois números que representam a plenitude e a universalidade. Então aqui pode significar a pesca de todos, né? Que todos são alcançados pela graça de Deus. Em contrapartida, 153 também é a soma das letras, né, dentro do alfabeto hebraico da palavra kahal, rahavá, que significaria em português algo como igreja, comunidade de amor. Então, pode também simbolizar isso. Já São Jerônimo, ele comentava o seguinte, que naquele tempo se conhecia que se tinha 153 espécies exatamente de peixes, nada mais do que isso. Portanto, poderia ser uma ideia de novo da totalidade, né? Então, ou é a totalidade, ou talvez pode ter essa referência da comunidade de amor que é a igreja. E aí, amados irmãos e irmãs, continuando, né, Jesus está ali vindo de comer, isso é uma clara referência à Eucaristia. Mas agora eu quero ir para a segunda parte do Evangelho, do versículo 15 em diante, que é o diálogo de Jesus com Pedro. Provavelmente você já conhece o comentário clássico, né? Que inclusive alguns estudiosos discordam, mas eu vou comentar o comentário clássico inicialmente. Que Jesus tinha dito assim, Simão, tu me amas? Aí Pedro responde, Senhor, eu gosto de ti. Aí Jesus responde, eu gosto do Senhor. Aí quando Jesus pergunta na terceira vez, tu gosta de mim? Ele fica triste porque Jesus baixou o nível. Porque mostra que Pedro não amava Jesus na totalidade, um amor incondicional, que é o amor ágape, né? Mas outros comentaristas trazem uma nova vertente, que é essa que eu vou trazer agora para você. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Então esses 3 atos de amor agora é uma restituição, é uma conversão, é um retorno de Pedro às origens. Agora, para cada não que ele deu ao Senhor, ele agora dá um sim de amor. E aí, o que é interessante a gente poder perceber aqui, né?
Por que essa tristeza de Pedro? Pedro começa a perceber que ele deveria ter amado muito tempo já antes. Ele deveria ter reconhecido o Senhor muito tempo antes e que ele agora só está começando a amá-lo agora. Então Pedro se sente fraco na fé, se sente que foi alguém que não amou como deveria o Senhor. Talvez é essa reflexão que muitos trazem, né? E é interessante que agora, lá no versículo 18 e 19, e esse é o comentário final, vai dizer assim: quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde você queria. Quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Ou seja, um dia vão te matar. Isso aqui provavelmente é uma referência à morte de Pedro, que aconteceu como uma forma de crucifixão, ali por volta do ano 64 ou 67, por Nero, que era o imperador da época. E segundo São Clemente vai nos dizer, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como Jesus foi. E aí agora tem um ponto interessantíssimo para a gente poder ver a maturidade de Pedro. Sempre que Jesus anunciava que ia sofrer, Pedro vinha e rebatia. Agora Jesus anuncia do sofrimento de Pedro e Pedro não rebate. Vemos aqui a maturidade de Pedro em olhar para a cruz e olhar para o sofrimento com outro olhar. Então é isso, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado do estudo deste evangelho, dos pontos que eu pincelei. E como uma mensagem para nós, fica exatamente a seguinte: precisamos ser como um discípulo amado, amando, reconhecendo logo o Senhor. Mas se nós muitas vezes demoramos a reconhecer como os outros, que sejamos como Pedro. Ao enxergar a Deus, busquemos a conversão, busquemos viver com autêntica prática de vida o nosso batismo. E também não sejamos como Pedro antigo, que fugia do sofrimento, que fugia da cruz e que, portanto, não amava a Deus com totalidade. Mas amemos, porque se nós amarmos a Ele de fato e não fugirmos da nossa cruz, nós vamos pescar muito mais do que 153. Vamos pescar todos para o Senhor. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que tenha gostado da meditação. Compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, da paróquia e por aí vai. Assim você me ajuda a evangelizar. Que Deus te abençoe e até mais.